vamos falar um pouco sobre P3. Neste tópico, nós vamos falar um pouco como salvar um arquivo, criar esse arquivo, por exemplo, para você ter esse arquivo salvo no seu computador, ou usar um backup existente, tá? Primeiro ponto, nós vamos lá direto no software, tá? Então eu tenho um arquivo aqui, conectei no meu IED, por exemplo, né? E como que eu faço para salvar tudo que está dentro do meu IED? Primeira coisa, então, é eu fazer uma leitura desse IED, tá? Então eu posso dar aqui um read, por exemplo, ele vai ler essa informação. Nessas opções, nós temos duas opções. Ler só a página que você está, ou ler tudo e ler os eventos, tá? Para você salvar um backup inteiro, você é obrigado a ler tudo. Então, né, ele vai ler tudo que está salvo no seu equipamento e a gente vai criar esse backup aqui. Dessa forma, você está conseguindo trazer toda a informação que está dentro do relé e salvar no seu computador. Na verdade, colocar aqui no software do seu computador. Ainda vai ser necessário, depois que ele terminar toda essa leitura, você fazer salvar esse arquivo, dar um nome para esse arquivo e colocar aqui do lado. Então, vamos só deixar ele ler aqui todo o backup. Ele vai estar lendo todas as informações presentes dentro do relé. Aqui ele leu, então ele mostrou aqui na parte inferior para a gente que ele leu todas as informações do meu relé. Então todas as informações do relé estão salvas aqui agora, né, nessa tela do software. Para eu salvar esse arquivo, é só clicar aqui em Save, ok? E escolher uma informação. Por exemplo, aqui, né, ajustes P3, e eu vou salvar esse arquivo. Dessa forma, ele salva aqui o arquivo, onde você escolheu, com essa extensão aqui, ó, .epz, tá? Agora vamos dar um exemplo, por exemplo, vamos fechar aqui o software, tá? Vou fechar essa informação aqui, né? Eu vou desconectar esse equipamento, então vou fechar essa informação. E eu quero abrir esse arquivo, né, para eu usar esse backup. Então, por exemplo, eu tenho salvo no meu computador, ou algum companheiro de trabalho mandou esse arquivo para mim da configuração do P3 e eu quero abrir essa informação. Como eu faço? Eu venho aqui em Open e abro aquele arquivo que a gente fez, ajustes P3. Então, clico aqui em Open. Dessa forma, eu estou vendo aquele arquivo que nós salvamos, fizemos aquele backup, nós estamos vendo esse arquivo aqui no computador, tá? Todas aquelas informações, mas eu não estou conectado no meu IED, tá? Como que eu faço, por exemplo, eu peguei esse backup aqui e editei um parâmetro. Por exemplo, aqui eu não quero que seja entrada, quero que seja saída 1, por exemplo. E eu quero que esse parâmetro que eu editei no backup vá para o meu relé. Como que eu faço? Então, com o arquivo do backup aberto, eu conecto ao meu IED, certo? Então, aqui abro a conexão, Configurator. O relé vai, a partir desse momento, ele vai ter duas opções. Você vai enxergar o arquivo de file, que é o seu backup, e o arquivo de device, que é o que ele está lendo do seu relé, certo? Nesse caso, o que eu quero fazer? Eu quero passar essa informação que está no meu file, passar essa informação para o meu device. Tá vendo que estão diferentes, né? Se eu clicar aqui, ó, File e Device, eles mostram diferentes. Por quê? Porque eu editei no backup. Então, seria um trabalho, eu fiz um trabalho offline e eu quero descarregar isso no meu relé presente em campo, tá? Então, eu vou pegar aqui, por exemplo, e vou clicar aqui no File. Então, vai ter a opção aqui no File, por exemplo, de você copiar o que você está vendo para o device, copiar tudo para o device ou comparar o que tem de diferente em um e outro, tá? Minha ideia aqui, na verdade, é só descarregar esse ajuste em específico que eu mudei. Então, eu vou mudar o copy view só. Então, eu vou mandar só essa página que eu estou vendo, tá?
Se eu fizer isso, ó, deu um copy view to device, né? Ah, ele está terminando de fazer uma leitura aqui. Vamos esperar essa leitura terminar. Então, se eu der um copy to device aqui, ele vai fazer isso. Então, aqui no file, ele vai ter a saída 1 salva e no device ele vai estar aqui editado. Como está em azul, eu tenho que descarregar isso no meu relé, porque ele não foi descarregado ainda. Então, eu dou um write e ele descarregou no meu relé. Dessa forma que eu trago um arquivo de backup para o arquivo dentro do relé. Tá bom? Feito isso, né, você pode fazer o inverso também. Você pode copiar o que está no seu device, né? Então, vamos, por exemplo, aqui eu vou falar que é só... o nome desse ponto aqui é só P3, tá? Por exemplo. E descarrego lá no meu relé. Se a gente olhar no file, tá diferente, certo? Então, o que eu quero fazer? Eu vou copiar, vou clicar aqui em device de novo. Copiar o que eu estou vendo para o meu arquivo de backup. Então, dessa forma, eu estou no online e no backup ao mesmo tempo. E eu vou trazer o que está no meu relé para o computador. E depois do computador, eu vou salvar isso no meu arquivo de backup. Tá? Então, eu dou aqui um view, um copy to file. E quando eu passar aqui em file, ele passa a ter o mesmo parâmetro que a gente está colocando. Tá? Então, dessa forma que eu consigo salvar informações do meu IED, trazer informações do meu IED, criar um backup e passar essas informações de um backup para dentro do relé. Ok? Obrigado!